quê? O jiu-jitsu foi difundido, né? Veio pro Brasil, começou ali em Belém do Pará, com o Conde Coma. Ele começou a ensinar o judô e o jiu-jitsu que não é o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu pro Carlos Gracie, né? Que é irmão do Hélio Gracie, que era maior. E o Hélio parece que ele era pela história que eu li, ele era um cara mais franzininho, frequentemente doente, imunidade ruim, né? Só que ele, autodidata, assistia muito. E um dia o irmão dele, que dava aula, começou a dar aula de jiu-jitsu, não pôde dar aula e ele deu aula e as pessoas se amarraram na aula dele, né? E aí ele começou a estudar muito jiu-jitsu, né? Aí ocidentalizou, virou o jiu-jitsu brasileiro, né? E começou a estudar as alavancas, né? Usar os vetores de força. E esse jiu-jitsu que era para as pessoas maiores e mais fortes, passou a ser para as pessoas mais franzininhas, mais magrinhas, e começou a dar certo, né? Aí ele difundiu isso no mundo inteiro e virou o que é hoje, o jiu-jitsu para todos. E todo mundo aprende, né? E eu acho legal do jiu-jitsu que hoje o principal esporte de combate, quer dizer, a principal competição de combate do mundo é o UFC, e o UFC é o que é hoje pelo jiu-jitsu. Pelo jiu-jitsu vencendo outras artes marciais. Pelo Royce Gracie no UFC. Num dos primeiros UFCs, não sei qual, ele, menor que os caras, ganhou todo mundo, né? Muito maneiro, né? É porque tem esse lance de você usar a força do teu adversário, né? Contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Isso. Isso é bem bacana mesmo. Aí a minha pergunta, em cima desse tema, era justamente, que a gente já abordou um pouco no início, né? Mas além dos princípios que você leva muito, de respeito, de hierarquia, de compromisso, né? Você acha que é um esporte legal para você botar teu filho pequeno, quando ele está começando a se desenvolver? Porque sempre tem um monte de pai, principalmente pai de primeira viagem, que o filho está começando a crescer e sempre pensa nisso. Vou botar o moleque lá no jiu-jitsu, né? Ou até a menina mesmo, né? A gente vê hoje em dia, bota numa luta, bota no Muay Thai, ou no judô, né? Ou no taekwondo. O que você acha disso e quais os benefícios você vê, Rafa? O esporte é fundamental para a educação. Esporte e educação, eles devem andar em conjunto. Não pode ser separados. Porque o esporte, ele modula caráter. Então, não tem educação melhor do que você colocar o seu filho numa arte marcial. Sim. Isso aí, de fato, faz uma diferença incrível na formação do seu filho. É importante. E esse lance de lesão? Lesão pra criança. Tu acha que não... Como é que fica isso aí? Pra acalmar um pouco o coração, principalmente das mães e das avós, que na verdade, tem que ser uma escola séria, que tenha uma metodologia de ensino. Geralmente, a criança muito pequenininha, de 3, 4 anos, vai fazer psicomotricidade. Vai entender de noção, espaço, tempo, né? Isso vai ajudar no desenvolvimento cognitivo-motor, né? E após isso, ela vai entender um pouquinho mais sobre hierarquia, comprometimento, disciplina, e aí você vai introduzindo o esporte. Se ela vai ser competidora ou não, isso não importa. O que importa é o que isso vai trazer de mudança de comportamento para ela, né? Risco de lesão tem em qualquer lugar. Eu acredito que o risco de lesão em casa é muito maior do que num ambiente controlado. Isso é verdade. Né? Porque uma pessoa pode não olhar, ela pode fazer alguma coisa, né? Às vezes alguém ficou desatento um segundo, a criança caiu de algum lugar, num tatame, num ambiente controlado, com 2, 3 professores, é muito difícil. Muito difícil mesmo. E criança, se ela lesionar, é aprendizado. Né? E ainda bem que criança cicatriza muito rápido, recupera muito rápido, né? Isso aí é importante. Sim. Mas é muito difícil, muito difícil. Eu comecei minha vida profissional dando aula para criança. E eu acho que nunca nenhuma criança dos alunos que eu tive, em vários lugares que eu dei aula, teve alguma lesão. E que idade você acha que é ideal para começar, assim? 4, 5 anos. Pô, legal. É uma idade boa para começar. Foi a idade que eu comecei. Só complementando isso, a gente tem uma experiência lá de 7 anos de uma academia de luta, né? Que tem muita criança, tem mais de 70 crianças. Eu não lembro de uma lesão. Tipo, lesão mesmo. E aí lá tem judô e taekwondo. Né? Então, assim, o cara dando chute um na cabeça do outro, né? Teoricamente. Você vê as crianças lutando, elas
elas estão se divertindo, elas estão aprendendo valores, entendeu? É diferente. É isso que o Rafa falou, né? É um ambiente controlado, tem gente vigiando, então é muito difícil, né, muito difícil de dar algum problema. E essa outra questão que eu ouço sempre também, falar assim, geralmente tem algumas mães mais super protetoras, falam assim, eu não quero deixar meu filho em luta não, senão ele vai ficar muito brigão, vai ficar muito agressivo e não quero isso. O que você acha? Acho que é o contrário, na verdade. É o contrário, ele aprende a lidar com as frustrações dele. E ele vai ter que aprender a controlar isso no ambiente que ele conviver. Perfeito. Nada ensina melhor e é melhor do que a arte marcial. Nada vai ensinar melhor que ele, pra ele. Isso é muito importante. A mãe entender, né? E deixar um pouquinho livre, né? Cortar esse cordão umbilical. Né? Tem academias grandes até que os pais ficam separados por um vidro que não consegue ouvir o que tá acontecendo pra eles não influenciarem na aula e os filhos não o escutarem. Legal. Porque pai atrapalha muito filho na aula. Isso aí aconteceu mil vezes.